Olá, queridos, boa tarde. Fazendo aqui um teste de áudio para ver se está tudo certinho, para a gente começar. É o nosso último estudo dessa série, né? Essa série de reflexões sobre uma igreja vivendo em pequenos grupos, tá bom? Estou aqui só terminando os últimos ajustes aqui para ver se está tudo ok. Tá bom? Se tiver aí, você puder dar um retorno. Tá bom? Se tiver... Esse que hoje aqui está um pouquinho complicado. Eu vou tentar acessar aqui a página do outro computador aqui da igreja para ver o que está acontecendo aqui, ver se está chegando sinal aí. Eles estão conseguindo aí me ouvir aqui no YouTube, no Facebook eu estou vendo que tem eu estou tendo algum problema de geração de sinal aqui no YouTube aqui. No YouTube não, no Facebook. Deixa eu abrir aqui o Facebook para ver como é que está por lá. Tá bom? Hoje é o nosso último estudo dessa série de reflexões, né? Desse curso, na verdade, sobre uma igreja vivendo em pequenos grupos. A gente pretende já começar a planejar como serão aí formados os pequenos grupos da Igreja Batista do Natal. A princípio nós desejamos, né, iniciar virtualmente, para então nós iniciarmos aí presencialmente, aí provavelmente ano que vem nós iniciarmos presencialmente. Tá bom? Esse é o nosso desejo. Pronto. Eu estou tendo, já vi aqui, eu tô tendo uma dificuldade com a geração do vídeo no Facebook. No YouTube tá legal, tá certo? No YouTube eu estou vendo aqui que tá pegando direitinho, tá rodando normal. Mas no Facebook não é de hoje, a gente tem tido muito problema em fazer a transmissão para o Facebook. Não é novidade, né? Se você está no Facebook e eu estou tendo muito problema com o Facebook, a gente não consegue, né, gerar direito para o Facebook. Já tem um tempo já que a gente vem enfrentando essa instabilidade
com o Facebook. O vídeo está sendo interrompido, a conexão aqui está excelente, né? Enfim. Tá bom? Vamos fazer aqui, se você está assistindo pelo Facebook, eu lhe recomendo assistir pelo YouTube. O YouTube tá melhor. Tá bom? O YouTube tá melhor aqui. Tá bom, queridos? Então, vamos aqui iniciar, então, tá certo? Esse tempo de estudo. Eu quero convidar você a abrir a palavra no livro de Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. A gente não vai fazer uma exposição do texto, né? Quer chamar atenção só para algumas coisas que nós vamos falar na tarde de hoje, tá bom? Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 12, diz assim a palavra de Deus: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Isso é o que deve ser o nosso vestir-se, né? A nossa roupa. As pessoas tomam cuidado com toda razão para irem com uma roupa adequada, por exemplo, para o culto ou para o trabalho. Existe um tipo de vestimenta que deve fazer parte do cristão, que é a vestimenta da compaixão, da bondade, da humildade, da mansidão e da paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, isso daqui, queridos, é o que nós queremos vivenciar como igreja. Isso daqui é o nosso alvo, é aquilo que nós buscamos, ou que deveríamos buscar. Os pastores deveriam ensinar a palavra para alcançar esse tipo de comprometimento dos irmãos dentro do corpo de Cristo. Pessoas, como diz o versículo 12, revestidas de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, de se suportarem, se perdoarem mutuamente. Quer dizer, esse é o tipo de comportamento que deve fazer parte dos crentes que fazem parte de uma igreja cristã, uma igreja evangélica, e também num pequeno grupo. E é exatamente dentro do pequeno grupo em que essas virtudes, essa vestimenta, ela é mais vista e mais utilizada, porque você tem toda a possibilidade de mostrar compaixão, de exercer compaixão diretamente com aquelas pessoas que sofrem, diferentemente de um culto. Você está às vezes no culto, você não tem como mostrar compaixão por alguém no culto. Você está ali experimentando aquele momento de adoração, receber a palavra, e se tiver alguém do seu lado em sofrimento, talvez você nunca saiba. Tá certo? Então, o pequeno grupo, nós entendemos e compreendemos assim, que é o espaço ideal para que determinadas características do povo de Deus possam se manifestar. Por que nós estamos falando isso? Porque nós queremos falar um pouco mais nessa tarde sobre pequenos grupos abençoadores, né? Esse é o nosso tema para iniciarmos então a nossa última reflexão em se tratando de pequeno grupo, tá certo? Eu vou colocar aqui o slide para vocês, tá bom? E eu quero que você feche os seus olhos e faça comigo essa oração. Paizinho, eu quero te agradecer
rogar a Tua bênção, a Tua graça sobre nós, sobre todos nós que estamos aqui nesse momento, ó Deus, ouvindo a Tua palavra, compartilhando, Senhor, sendo alimentados, e nós temos um grande desafio, nós temos um desafio muito grande, que é vivemos um cristianismo profundamente verdadeiro. Queria pedir ao Senhor que nos dê essa bênção, Pai. Dissemos aquilo que o Senhor sonhou para nós, como igreja, como povo de Deus. Nos faz ser mais comprometidos, mais santos, mais amorosos, mais compassivos, mais evangelistas, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nós precisamos do Senhor nessa empreitada, nós precisamos do Senhor, ó Deus, nesse momento, para então, ó Pai, sermos um povo que brilha como uma luz, como uma referência para as pessoas que buscam o Evangelho. Amém? Antes de iniciarmos o estudo, eu queria lembrar você que está assistindo, convida os irmãos da igreja aí, os irmãos para participarem conosco. Hoje é o nosso último dia, tá bom? Vamos aqui experimentar então desse último dia de estudo sobre uma igreja vivendo em pequenos grupos. Lembrando a você que a Igreja Batista do Natal está nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Tá certo, querido? Eu também queria lhe convidar amanhã, às 16 horas, aqui na igreja, tanto no nosso culto virtual quanto presencial, nós vamos ter o início de uma série de mensagens chamada Os Milagres de Jesus, Histórias da Providência Divina. Amanhã nós vamos iniciar, nós encerramos sábado passado, falando sobre as parábolas, falamos sobre a parábola do filho pródigo, e a partir então de amanhã nós vamos falar sobre os milagres de Jesus. E você é o nosso convidado, convide outras pessoas, né? Eu sei que nesse mundo hoje tem muita gente realmente que só um milagre de Jesus, então nós vamos estudar sobre isso a partir do domingo que vem, a partir de amanhã, tá certo? Então fica aqui o nosso convite para você participar conosco. Tá bom, querido? Então, quero mais uma vez lhe agradecer pela sua presença aqui conosco e vamos seguir então para o nosso último estudo sobre a série Uma Igreja Vivendo em Pequenos Grupos, tá bom? Você pode se inscrever ou ter acesso, né? Hoje é o 5º estudo, você pode ter acesso aos 4 estudos anteriores nos nossos canais na internet. E esse slide, né, que eu estou usando aqui, ele está aí disponível gratuitamente nessa página que está aparecendo para você, slideshare.net/Viva a Igreja. Tem esse material e tem muitos outros que você pode usar aí de maneira gratuita, tá certo? Você pode compartilhar, você não paga nada por isso, tá bom? Tá tudo lá disponível para você acessar a hora que você quiser, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Deixa eu ver aqui. Pronto, me achei. Deixa eu então aparecer aqui. O nosso estudo de hoje começa, nós temos outro tema, mas o primeiro é pequenos grupos abençoadores. Até agora nós falamos sobre pequenos grupos, falamos sobre o que é um pequeno grupo, como ele é formado, como ele funciona, falamos de algumas etapas da vivência do pequeno grupo, e uma coisa que nós vimos é a diferença entre o pequeno grupo e o encontro do pequeno grupo, né? O pequeno grupo é a igreja funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, o pequeno grupo ele não tem data para funcionar porque ele não é um encontro formal, ele é a vivência da igreja durante 7 dias da semana. Então, ele funciona como a vida funciona, ele funciona onde a vida acontece, ele funciona como a vida acontece, né? Não existe tempo para você orar, para você abençoar a vida de alguém, para você compartilhar do Evangelho, isso acontece naturalmente. Então, o pequeno grupo é tão natural quanto a nossa vida, tá certo? Então, pequeno grupo ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. O encontro do pequeno grupo é esse momento que tem, digamos assim, um pouco mais de formalidade, porque existe um dia, existe uma certa liturgia a ser aplicada para que o momento possa ocorrer. Então, nós temos o encontro do pequeno grupo, que acontece uma vez por semana durante um determinado tempo.
Inclusive, nós vimos que a liturgia, né, se é que a gente pode chamar assim, mas é um método de nós conduzirmos o encontro de pequeno grupo, são os 4 E's: encontro, exaltação, edificação e evangelismo. Então, esses são os 4 E's do encontro de discipulado. Nós vimos tudo isso, você pode ver nos vídeos anteriores ou então nos slides que estão disponíveis para você aí, tá certo? Quando nós falamos de pequenos grupos abençoadores, eu não estou falando de um encontro de pequeno grupo abençoador. Eu estou falando desse grupo que funciona 24 horas, 7 dias por semana. E eles se caracterizam como? Como é que é um pequeno grupo edificante, abençoado? Aquele que você, digamos que o encontro seja no sábado, quando chega na sexta você já está ansioso para ver os seus irmãos e orar e estar junto deles, né? Pelo prazer, pela alegria de estar em comunhão. Como é que é esse tipo de grupo? Diferente daquele que as pessoas simplesmente não estão nem aí porque não percebem compaixão, não percebem hospitalidade entre eles. Então, como são os pequenos grupos edificantes? Primeiro, eles não são obra do acaso, pois eles não são acidentais. Então, não tem esse grupo edificante e esse aqui não é, e você atribuir essa característica de ser um grupo abençoado, que evangeliza, que leva pessoas a Jesus, que se abençoa, que se edifica, de você atribuir só ao acaso ou simplesmente dizer, isso aqui é a obra do Espírito, como se o Espírito também não pudesse trabalhar no outro grupo. Então, na verdade, pequenos grupos edificantes, abençoadores, eles são frutos de trabalho, eles são resultado do compromisso e trabalho de todos os membros do grupo. Os membros, eles trabalham buscando essa edificação, eles valorizam, eles fazem com os outros aquilo que querem que façam com eles. Então, eles abençoam, eles oram, eles ajudam, eles se fazem presentes, eles evangelizam. Então, por que esse grupo abençoado? Porque as pessoas estão trabalhando, né? Como diz Mateus 7,12, estão fazendo com os outros aquilo que gostariam que fizessem com elas, né? Então, nós é que construímos um pequeno grupo abençoador. É resultado daquilo que as pessoas, do compromisso e do trabalho das pessoas daquele grupo. Não acontece ao acaso. Meu grupo não foi abençoado porque Deus não quis abençoar esse grupo. Não. Da mesma maneira como Deus quer abençoar um grupo que está se multiplicando, que está criando liderança, que também está sendo bênção para as pessoas, para a comunidade, está tendo impacto na sociedade, da mesma maneira que Deus quer ser bênção, quer usar aquele grupo, também quer usar aquele que está tímido, mas depende do quê? Do compromisso e do trabalho de todos os membros. Se a gente tem um grupo que as pessoas simplesmente não se importam, teve o aniversário do papagaio, da cachorra, do dono do condomínio que ele mora e por causa disso ele decidiu não ir ao pequeno grupo, porque ele não prioriza o pequeno grupo, com certeza esse pequeno grupo ele vai ter dificuldade. Então, pequenos grupos edificantes são resultados do trabalho e do compromisso dos próprios membros daquele grupo, tá bom? Quais são as características dos pequenos grupos abençoadores? Primeiro, anfitriões hospitaleiros, né? Aquelas pessoas que abrem as casas para receber semanalmente esses grupos, eles são pessoas hospitaleiras, eles gostam de receber, né? Não fazem cara feia, não botam aquela cara de desagrado. Então, primeiro, quem recebe sabe receber. Por isso que quando um grupo pequeno começa, você precisa avaliar se aquela pessoa, se aquele grupo ele vai ter uma boa casa, boa no sentido não de uma boa estrutura, mas de uma maneira que as pessoas que vão receber, elas consigam receber com alegria. Então, anfitriões hospitaleiros. Segundo, membros acolhedores. As pessoas precisam se acolher. O acolhimento não é uma responsabilidade apenas do anfitrião, é uma responsabilidade de todos os membros, de se acolherem, não no sentido de dar só aquele abraço no começo do encontro, mas acolher no sentido de receber, como agora parte da sua vivência espiritual, aquela outra pessoa.
Então, eu incluo dentro das minhas orações, eu acolho nas minhas orações aquele irmão, eu acolho nas minhas atitudes de compaixão aquele outro irmão. Então, o acolher não é só você saber dar uma boa noite com um sorriso no rosto para aquela pessoa que acabou de chegar no encontro do pequeno grupo. Não, é você de fato abraçar. Agora, esse irmão é nossa responsabilidade. Nós vamos cuidar dele. Aquela pessoa que se converteu, quem conheceu a Cristo através do ministério daquele pequeno grupo, o acolher é justamente assumir a responsabilidade. Terceiro, oração mútua. As pessoas oram umas pelas outras. A bênção de Deus é algo que não existe à parte da oração, tá certo? A bênção de Deus, ela existe num grupo em que as pessoas estão comprometidas com a oração. Elas gostam de orar e, de fato, oram umas pelas outras. Então, uma outra característica de um pequeno grupo abençoador é justamente como as pessoas valorizam a oração umas pelas outras, né? A começar, por exemplo, pela lista de oração dos incrédulos que os membros desejam levar a Cristo. Então, quem tem compromisso de oração com um pequeno grupo, o que ele faz? Ele ora. É diferente de você encontrar com alguém na rua e pedir oração e a pessoa, não, se preocupe não, que eu vou orar, e aquela pessoa passou, esqueceu, nem lembra, né, que você existe às vezes. O pequeno grupo abençoador, eles têm um compromisso de oração. Outro, evangelismo persistente. Um grupo pequeno abençoador, ele tem ímpeto evangelístico. Ele tem vigor evangelístico. Então as pessoas gostam de compartilhar o evangelho. Elas gostam de convidar incrédulos para o pequeno grupo. Elas fazem as suas listas de oração, né? Qualquer evento, né, que tenha fora do encontro do pequeno grupo, ou um piquenique, ou uma ida à praia, um futebol num dia de sábado, ou um retiro espiritual, ele pensa e procura de todas as maneiras incluir algum incrédulo dentro desse momento, né? Então, as pessoas evangelizam de maneira persistente, elas buscam, elas vão atrás, elas enviam mensagem, elas convidam, elas não são aquele tipo de pessoa que ao primeiro não, elas simplesmente recuam, elas persistem. Outro, elas têm ânimo de participarem do grande grupo, elas não desvalorizam o grande grupo porque se sentem preenchidas com a comunhão do pequeno grupo. Não, pequenos grupos abençoadores são formados por pessoas que amam participar dos cultos dominicais, né? Eles valorizam esse culto dominical. Uma outra característica também de pequenos grupos abençoadores é que eles funcionam 7 dias por semana. Esse é o fundamento, é o básico do pequeno grupo, né? E quando eu falo funcionam 7 dias por semana, não é que todo dia da semana você vai ter que encontrar com alguém, mas existe a disponibilidade de ser igreja junto com os outros do grupo 7 dias por semana. Então, se por um acaso estava marcado aí o parto da irmã do pequeno grupo para o sábado, mas nasceu na sexta-feira, o pequeno grupo ele intercede, ora, visita, abençoa na sexta-feira, não precisa chegar no sábado. Então, uma característica do pequeno grupo é que eles funcionam 7 dias por semana. E hoje em dia, então, com o avanço das redes sociais, WhatsApp e outras questões aí que facilitam a nossa vida, enfim, tornam tudo isso mais simples de acontecer. Outra característica de pequenos grupos abençoadores, comunhão e serviço diários. Em toda possibilidade, toda necessidade, a gente sabe que pode contar com aqueles irmãos do pequeno grupo. Os vínculos foram formados, foram fortalecidos, foram criados para então eles se abençoarem 7 dias por semana, comunhão e serviço diários, tá certo? Às vezes você tem uma necessidade, liga para aquele irmão abençoado, irmão, estou precisando sair, está acontecendo isso, não sei o quê. Você poderia meu filho poderia passar a tarde aí na sua casa? Pode, irmão, traga, eu tenho aqui meu filho, ele vai brincar, eles vão brincar, vão se divertir. Isso, gente, todo mundo precisa alguma vez na vida do apoio, da ajuda e da bênção de alguma outra pessoa, do serviço de alguém. Não é?
Às vezes a pessoa vai fazer compras, né? Está precisando de uma carona, ou de uma ajuda de um carro, aí você vai, não, vou com você. E é um momento de vocês compartilharem, conversarem, né? Coisa muito boa. Então, é comunhão e serviço diários. E, por fim, uma característica dos pequenos grupos abençoadores é a liderança dedicada. A gente sabe, como eu falei aqui, que o líder ele desempenha um papel importante no pequeno grupo, mas ele não faz tudo sozinho no pequeno grupo, né? Ele não é a única figura que se propõe a edificar e compartilhar. Não, ele é o líder, como nós chamamos, de líder facilitador. Ele está ali para facilitar a comunhão, facilitar o encontro, a condução do encontro do pequeno grupo, facilitar as conexões, a inclusão dos novos convertidos. Ele está ali para facilitar. Então, ele precisa se dedicar àquilo que é a sua responsabilidade como líder. Tá certo? Então, uma parte relativamente importante de pequenos grupos abençoadores se deve a esse líder dedicado. É aquele que, de fato, dá o exemplo na oração, no compromisso, no encontro do pequeno grupo, no encontro do grande grupo, né, que é o culto dominical. Então, é aquele que é o modelo para as pessoas seguirem, tá certo? Mas vamos seguir então adiante. Pequenos grupos abençoadores são formados por pessoas que se importam. Então, quando as pessoas começaram a se importar uma com as outras e com os incrédulos, aí o pequeno grupo se torna abençoador. Pessoas que servem, elas gostam de servir, se sentem devedoras em Cristo de servir ao próximo. Pessoas que evangelizam, que gostam de compartilhar do Evangelho. Pessoas que acolhem, elas gostam de receber, né? Pessoas que se responsabilizam, né? Tanto por coisas quanto e principalmente por pessoas. Pessoas que valorizam e pessoas que vão além, que fazem mais do que simplesmente aquilo que seriam obrigadas a fazerem, né? Elas andam mais uma milha, tá certo? A gente vai falar um pouquinho sobre a liderança dos pequenos grupos. Como é que funciona? Já que nós falamos que a liderança do pequeno grupo, ela muitas vezes ela surge na informalidade dentro da vivência do próprio pequeno grupo, né? O ideal é que os líderes eles surjam a partir do pequeno grupo. Então, quando um pequeno grupo começa a se reunir, começa a ter aqueles momentos do encontro, o líder ele escolhe um vice-líder para acompanhá-lo durante essa caminhada. Ao final do processo, né, quando o pequeno grupo ele tiver já um número suficiente para se multiplicar, esse auxiliar, então, ele é alçado agora à posição de líder facilitador desse novo grupo. Então, nós temos o líder original, o primeiro, que continua cuidando daquele grupo. Temos o líder, o auxiliar, que se torna líder de um novo grupo, e ambos agora escolherão para si também novos auxiliares, e assim continua. Então, a liderança dos pequenos grupos, ela surge a partir do pequeno grupo, ela não precisa de formação acadêmica, não precisa de formação formal, né? Dentro de escola, de teologia, de ordenação pastoral, não precisa. O que precisa é uma pessoa engajada, que ame, que entenda o valor e que tenha compromisso, tá certo? Apesar do líder ser um facilitador, isto não diminui a sua importância para o sucesso do pequeno grupo, pois ele deve ser modelo no grande grupo e no pequeno grupo. Então, se há uma pessoa que tem dificuldade de frequentar o grande grupo, não quer ir, ou não vai, ou não prioriza, essa pessoa não é indicada que faça parte da liderança de um pequeno grupo. A gente tem que procurar pessoas que possam, de alguma maneira, servir de referenciais para as outras pessoas, né? Ele deve estar comprometido com os alvos e com a visão geral da igreja. Se for uma pessoa que discorda do pastor, que não concorda com isso e com aquilo, eu não estou dizendo aquela pessoa que tem alguns pontos de divergência, eu estou dizendo aquela pessoa que faz questão de manifestar publicamente que não concorda com muitas coisas da igreja e que esse pastor aí está completamente errado no que ele está fazendo. Então, não quer dizer que ele não possa ser membro da igreja, só que não é aconselhável que ele se torne líder, porque nós estamos aí duplicando, estamos aí multiplicando
através desse líder, aquilo que a igreja quer. A igreja quer o quê? Uma igreja dividida? Uma igreja em crise? Não, a gente quer uma igreja unida. Então, nós precisamos colocar como líderes pessoas que estejam unidas no mesmo propósito que a liderança espiritual da igreja, tá certo? Então, tem que ter compromisso com os alvos e com a visão geral da igreja, tá bom? Em oração, em contribuição, ele deve estar comprometido. Pastor Dave Earley, no seu livro 8 Hábitos do Líder Eficaz de Pequenos Grupos, aponta os 8 hábitos presentes na vida dos líderes que fazem crescer seus pequenos grupos. São eles: sonho, oração, convite, contato, preparo, mentoreamento, comunhão e crescimento. São esses 8 hábitos, que o pastor Dave Earley, no seu livro 8 Hábitos de um Líder Eficaz de Grupo Pequeno, ele aponta como as chaves no crescimento de pequeno grupo. Vamos ver um por um aqui de maneira rápida. Primeiro, sonhar em liderar um pequeno grupo saudável, que cresce e se multiplica a cada ano. O líder, ele faz o que ele sonha, ele deseja, ele quer colaborar, ele quer construir, obviamente, junto com aqueles irmãos, um grupo saudável, de pessoas que se amam, que se abençoam, que se edificam e que evangelizam. Então, primeiro, ele tem que sonhar, ele tem que desejar isso. Segundo, orar diariamente pelos membros do grupo. Segunda característica é uma pessoa tem que ser um crente que gosta de orar e orar especificamente para aquelas pessoas que fazem parte do pequeno grupo. Terceiro, uma outra característica de um líder eficaz é convidar pessoas novas para o encontro do pequeno grupo. É aquela pessoa que sempre está levando gente nova que não conhece a Cristo para frequentar as reuniões os encontros do pequeno grupo. Então, sempre pessoa nova. Isso é uma lógica inescapável quando a gente fala o seguinte: uma célula que tem vigor evangelístico é uma célula que convida muitos incrédulos para participarem dela. Quanto mais incrédulo você levar para o pequeno grupo, mais incrédulos se converterão. Diferente, se você, por exemplo, durante um ano você levou um incrédulo, a possibilidade de quantos incrédulos se converterem durante um ano? Um, no máximo. Se você não leva incrédulo para o pequeno grupo, no pequeno grupo não vai se converter ninguém. Agora, se você mensalmente levar 6 incrédulos para o pequeno grupo, a probabilidade de algum se converter é muito maior. Então, por isso que logo quando os grupos eles começam a funcionar, já é indicado que você tem essa liberdade de levar os incrédulos para o pequeno grupo, tá certo? 4, manter contato regular com os membros do seu grupo. Hoje isso está fácil, por questões de WhatsApp, e outras, outras facilidades. Mas uma outra característica de um líder eficaz é que ele está em contato com as pessoas. Ele liga, ele manda mensagem, principalmente se durante o encontro do pequeno grupo foi compartilhada alguma dificuldade, algum pecado, alguma limitação, ou talvez o liderado, o membro do pequeno grupo tenha dito que está numa crise conjugal. Então, o líder, ele simplesmente não vai ficar de braços cruzados esperando para ver o que vai acontecer. Não, ele vai tomar alguma atitude, nem que seja manter um contato regular com aquela pessoa, sabendo, olha, como é que você está, a gente tem orado, a gente tem intercedido, procura o pastor, conversa com ele e tal. Você quer conversar, quer vir aqui em casa, quer que eu vá com minha esposa aí para conversar com vocês? Enfim, então mantém contato regular com os membros do grupo. Uma quinta característica, ele se prepara para o encontro. Como eu falei, nós temos o pequeno grupo e o encontro do pequeno grupo. O líder, ele recebe o roteiro, são as orientações para o encontro do pequeno grupo. Ele recebe o roteiro e ele estuda aquele roteiro. Ele escolhe as músicas do louvor, ele ora antecipadamente, ele entra em contato com as pessoas para elas estarem conscientes do local, da data e do horário. Ele sempre procura lembrar os pontos principais que foi pregado no domingo pelo pastor, que normalmente é isso que é usado no momento da edificação. Então ele chega no encontro preparado, ele não é pego de surpresa não, ele chega lá sabendo o que vai fazer e o que vai acontecer. 6, ele mentoreia, treina um auxiliar, um líder auxiliar.
Quando ele começa a ter a sua vivência de pequeno grupo, ele começa a olhar para aquele grupo para perceber qual desses irmãos, né, se encaixaria melhor, teria as melhores qualificações para lhe auxiliar e futuramente ser um líder de pequeno grupo. E ele, então, o que ele faria? Com essa pessoa, né, que teriam essas características, essa possibilidade de liderar um pequeno grupo, o que ele faria? Ele estaria mais perto dessa do que das demais. Teria mais tempo de oração, teria mais contato, teria mais tempo de conversa, que a gente chama de mentoreamento. E esse líder, então, ele seria treinado dentro do próprio grupo a que pertence. Então, por exemplo, ele pode colocar o líder auxiliar que ele está treinando, mentoreando, para ele liderar alguns momentos do encontro do pequeno grupo, ou planejar alguma atividade, alguma atividade evangelística ou de comunhão. Então, ele mentoreia. Então, logo quando começa o pequeno grupo, o olhar dele já se abre para tentar descobrir, peraí, eu preciso de alguém para me ajudar. Tá certo? 7. Planejar atividades de comunhão fora do encontro. Então, um líder eficaz, ele não fica só no encontro do pequeno grupo. Ele se preocupa com atividades que possam somar, colaborar, contribuir com a vida das pessoas, tá certo? Então, eu conheço casos em que os líderes, eles preparam uma atividade mensal de comunhão fora do encontro e atividades evangelísticas, né? Então, isso depende, claro, do vigor, da disponibilidade das pessoas, mas se acontecer e quando acontece é uma bênção muito grande, é muito bom. E nós aqui em Natal somos abençoados que temos praias, né? Temos alguns locais que podemos nos reunir. Então ele planeja atividades, né, de comunhão fora do encontro. É dia dos pais, vamos fazer um café para os pais aqui do nosso grupo. É dia das mães, vamos fazer o seguinte, vamos preparar alguma atividade aqui para as mamães do nosso pequeno grupo, para as mulheres, enfim. Ele está sempre planejando atividades que possam edificar em outro momento que não seja no encontro. E 8º, comprometer-se com o seu crescimento pessoal. Ele investe no seu próprio crescimento. Ele é aquele que gosta de estudar a palavra, que gosta de conhecer mais a Deus, ele gosta de orar, ele ama o evangelismo. Então, é o compromisso que ele tem. Se ele tem alguma dificuldade, porque ninguém é perfeito, ele tem um compromisso, então, de desenvolver em cima daquela dificuldade que ele tem. Essas são as características do líder eficaz de grupo pequeno. E, por fim, como se dá a multiplicação do pequeno grupo? Capítulo 12 aqui do nosso estudo. Nós vimos que o pequeno grupo ele começa com um número de 6 a 8 pessoas, e quando ele chega no número de 12 a 14 pessoas, então nós temos o que a gente chama de multiplicação. Desse grupo saem 2 grupos, cada um liderados por uma pessoa. Isso pode provocar, logo assim, de maneira momentânea, sabe aquela tristeza de, poxa, não vou ver mais fulano, não vou ver mais cicrano, eu amava tanto esse líder, e fica, né, às vezes um certo conflito, para onde é que você vai, para onde é que você não vai, não sei o quê. O que acontece? A multiplicação do pequeno grupo é uma das maiores provas de que esse grupo ele é um grupo saudável. Grupos saudáveis se multiplicam. Certo? Grupos saudáveis se multiplicam. Grupos não saudáveis, que têm dificuldade, que não conseguem evangelizar, muitas vezes por egoísmo, o que acontece? Eles não se multiplicam. E se isso perdura por 1, 2 anos, algumas vezes esse grupo ele precisa ser desfeito. Aí as pessoas precisam ser reencaixadas em outros grupos para ver se elas conseguem desenvolver essa característica tão importante na vida cristã que é o evangelismo, tá certo? Então, falar um pouquinho sobre a multiplicação do pequeno grupo. 2 maiores vantagens dos pequenos grupos são evangelismo e discipulado, que é a atividade fundamental da igreja. Aí, se não fosse para evangelizar, nós já teríamos sido arrebatados por Jesus há muito tempo. A gente aceitava Cristo agora e 5 segundos a gente morria e ia para o céu. Não é? Por que estamos aqui? Para proclamar o evangelho. Esse é o nosso propósito, é o nosso objetivo. Por isso estamos aqui.
Então, duas maiores vantagens do pequeno grupo é justamente prover um meio eficaz, eficiente de evangelizar, de conduzir as pessoas até Cristo e de discipular. As pessoas são envolvidas no grupo de discipulado. Inclusive, um dos nossos próximos estudos com certeza será sobre discipulado. A gente quer dar um sobre evangelismo e outro sobre discipulado. Todo pequeno grupo tem um alvo missionário, fazer discípulos. Isso é o alvo do pequeno grupo e das pessoas que compõem aquele pequeno grupo. Quando nós começamos a nos reunir, o nosso alvo é esse, é conduzir, levar pessoas até Jesus. O ambiente do pequeno grupo é eficaz tanto no alcance dos incrédulos quanto no acompanhamento dos novos convertidos. Ele é um espaço ideal para isso. É diferente de você muitas vezes convidar o incrédulo para vir na igreja, que ele se sente temeroso. Tem gente que tem um preconceito de entrar dentro de uma igreja evangélica. Tem gente que não gosta, tá certo? Tem gente que simplesmente não gosta de vir para a igreja, no culto de domingo, aí lá vem o incrédulo. Às vezes ele vem só porque é casamento de alguém, é batizado de crente, que é a apresentação do filho na igreja. Ele vem, eu acho interessante que tem incrédulo que vem só por causa disso, mas ele vem aqui e ouve a palavra mesmo. Mas quando você está num ambiente de pequeno grupo, que é um ambiente caseiro, de pouca gente, que tem aquele cafezinho com bolacha, tem aquele papo, aquela conversa, ele se torna um ambiente mais menos ameaçador para ele. Então, é um ambiente propício para o evangelismo e também para a introdução do discipulado na vida desses novos convertidos. Então, normalmente, quem evangeliza é quem discipula, seguindo a seguinte norma: homem, homem, mulher, mulher. Mas se converteu naquele pequeno grupo, é naquele pequeno grupo que ele vai ser discipulado, a não ser em casos em que, por exemplo, ele foi naquele pequeno grupo por acaso, mas ele mora perto de outro pequeno grupo e ele se dispõe a ir para aquele pequeno grupo. Aí, nesse caso, ele pode, claro, debaixo da orientação pastoral e em conversa com o líder do outro pequeno grupo, ele pode ser encaixado, então, dentro dessa realidade nova aí, mas nesse novo grupo, então, ele vai ser discipulado. O desenvolvimento natural de um pequeno grupo é o crescimento qualitativo e quantitativo. Isso é o que se espera, o que é natural. Quando você bota um bocado de crente para conviver junto, o que você espera que saia? Que as pessoas falem mal uma das outras? Você espera briga, traição, maledicência? Em determinados casos, a gente não pode negar que acontece. Mas se você bota pessoas crentes para estarem juntas, compartilhando a palavra, orando, testemunhando do Evangelho, o que é natural que aconteça? Um crescimento qualitativo e quantitativo, certo? O crescimento qualitativo vem pelo investimento na comunhão, na edificação mútuos, no discipulado, na devoção pessoal, na disposição de usar dons e talentos para o crescimento dos outros e na santificação pessoal. Então, o crescimento qualitativo é o crescimento da minha própria vida e do meu relacionamento com Deus e com meus irmãos em Cristo. Eu estou me edificando e edificando os outros. Eu estou crescendo e fazendo com que a igreja cresça. Esse é o crescimento qualitativo. Nós podemos esperar e devemos esperar que na reunião dos crentes as pessoas sejam edificadas. Efésios capítulo 4 diz isso muito bem. Nós lemos um texto agora em Colossenses 3, a partir do versículo 12, que fala exatamente sobre isso. Ou seja, eu juntei um grupo de crente, o que é que eu espero? Que as pessoas cresçam. Quer dizer, se eu estou juntando um grupo de crente, eu tenho medo do que aquele povo está fazendo ali, alguma coisa tem, algum problema tem. Tá certo? Então, crescimento qualitativo vem nesse investimento que todos fazem em termos de comunhão, em nos edificarmos, nos acompanharmos, buscarmos a Deus, usar nossos dons e talentos para o crescimento pessoal e dos outros.
outros, nos santificarmos. Então, esse é o crescimento qualitativo e isso no pequeno grupo é muito bom e deve acontecer. Mas existe também um crescimento quantitativo, que vem pela disposição em orar pelos incrédulos e compartilhar com eles o Evangelho. Não é? O que a Bíblia fala? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, os incrédulos precisam olhar para nós, né, e se aproximar do Senhor. Eles vão ver as nossas boas obras. Isso é o que? O crescimento quantitativo, né? A gente leva, conduz, ganha pessoas para Jesus. Isso é o que se deve esperar dos nossos encontros do pequeno grupo e do pequeno grupo em si. O pequeno grupo deve naturalmente, primeiro, formar líderes. É aquilo que deve acontecer, é a dinâmica natural da vida do pequeno grupo. Primeiro, formar naturalmente líderes. Os líderes devem sair de dentro do próprio pequeno grupo, em alguns casos em que de fato o líder ele não consiga perceber a possibilidade de ninguém daquele grupo liderar um futuro grupo multiplicador. O que acontece? Aí pode-se escolher outra pessoa, mas o ideal, o alvo a ser alcançado é que o próximo líder do próximo grupo formado a partir daquele é que ele venha do próprio grupo, tá certo? Que ele conhece as pessoas, ele sabe onde as pessoas moram, sabe das necessidades, então é ideal que isso surja dentro do próprio grupo. Outra coisa que deve ser natural é proclamar as boas novas de Cristo. Isso é algo que deve ser prazeroso para o pequeno grupo. Evangelizar, falar de Cristo, levar pessoas que não conhecem a Deus, a conhecer a Deus. E terceiro, envolver os novos decididos no discipulado. Isso também a partir do pequeno grupo. Como eu falei, o ideal é que alguém do pequeno grupo discipule um novo convertido. Isso é o que deve acontecer naturalmente. Após o ciclo, um pequeno grupo está pronto para se multiplicar. Esse ciclo, né, se estabelece aí um período de média 12 meses, ou seja, cada ano um grupo ele teria esse vigor para se multiplicar, né, em outro pequeno grupo. Então, ele está pronto para se multiplicar. Não quer dizer que ele vai se multiplicar. Vai depender de ter liderança, tá certo? E do vigor espiritual desse grupo. Tem grupo que começa bem e termina no final do ano, coitado. Só a misericórdia do Pai, né? Não consegue levar gente para Jesus, muito pouco, cheio de problema, aí se avalia. Mas o natural é que esse grupo, após cumprir determinadas etapas, como essas que eu falei, de selecionar e capacitar liderança, de conduzir incrédulos e acompanhá-los por meio do discipulado, ele então possa se multiplicar. Dependendo da vitalidade, um pequeno grupo pode se multiplicar a cada 12 meses. Você imagina aí, você começa um grupo com 6 pessoas, depois de 12 meses, 12. E então esses grupos eles se multiplicam e ficam 2 grupos de 6. Passados 12 meses, né, esses 12 vão virar 24 pessoas. De 24, no terceiro ano, nós vamos ter aí 48 pessoas. Então, é um crescimento muito interessante através de pequeno grupo, tá bom? É importante que seja lembrado em todo encontro do enquanto pequeno grupo, o alvo missionário, que é a multiplicação. Então, por isso que nós temos no pequeno grupo, no encontro pequeno grupo, os 4 E's, encontro, exaltação, evangelismo, e encontro, exaltação, edificação e evangelismo. E o evangelismo, ele sempre lembra o grupo do alvo missionário, que é multiplicação, tá certo? Nós encerramos por aqui o nosso estudo de hoje, na verdade não só de hoje, né? O nosso estudo aí dessa série. Eu quero agradecer pela sua presença, tá bom? Aqui conosco. Se você não assistiu os vídeos anteriores, volta lá no YouTube, assista para que a gente possa estar preparado para iniciar um trabalho de pequeno grupo aqui na Igreja Batista do Natal e experimentarmos dessa grande bênção. Eu queria dar um aviso aqui rapidinho. Aos sábados nós temporariamente não teremos mais esses estudos. Por quê?
nós estamos aqui avaliando a possibilidade de fazermos esses estudos também presencialmente na igreja, no domingo à tarde. A gente está ainda em conversa com a diretoria, estamos conversando, mas existe essa possibilidade do nosso estudo ser feito presencialmente e virtualmente aos domingos, né? Provavelmente às 17 horas. Então seria uma escola dominical às 17, que iria até às 18, e às 18h30 então seria o nosso culto presencial e também virtual. Tá bom, queridos? E por fim eu queria só dar esse aviso aqui, ó. Amanhã, não perca, esteja conosco. Vamos iniciar uma nova série de mensagens sobre os milagres de Jesus. Vai ser muito interessante. A gente vai ver muita coisa bonita e muita coisa desafiadora nessa série de mensagens. Se você puder estar conosco, amanhã a partir das 16 horas, os milagres de Jesus, histórias da providência divina. Tá bom? Querido, obrigado. Vamos orar, agradecer ao Senhor, que Deus lhe dê um final de sábado aí abençoado e um domingo na paz, tá bom? Oremos. Paizinho, te agradecemos, Deus, pelo teu cuidado, pela tua graça, pelo teu amor, e que o Senhor, ó Deus, nos capacite a Igreja Batista do Natal para experimentar um tempo de renovação, ó Deus, por intermédio desses pequenos grupos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Obrigado aí pela tua presença. Fica com Deus. Deus abençoe. E nos vemos amanhã no nosso culto das 16 horas, tá certo? Deus abençoe.